Olá, meu amigo, graça e paz para você que está me assistindo. Deus possa abençoar grandemente você e a sua família, amém? Eu quero mandar um abraço especial para a irmã Gorete Silva, para o seu esposo Júlio Brito, da cidade de Milhã. Quero mandar um alô especial para a irmã Fransquinha, ela é pioneira na cidade de Senador Pompeu. Um grande abraço para a senhora, minha irmã, para a sua família, uma família criada nos caminhos do Senhor, uma família que eu conheço, que se dedicam, que tem trabalhado para o avanço do Evangelho de Deus naquela cidade de Senador Pompeu. Que Deus possa abençoar, continuar abençoando vocês de uma maneira tremenda. Eu quero mandar um alô especial para o meu irmão Reginaldo Moreira, lá na cidade de Russas. Para você, Reginaldo, para sua esposa, é um grande amigo meu, que a gente se conheceu na cidade do Cedro, quando eu trabalhei de evangelista lá. Então, que Deus abençoe grandemente sua vida, meu querido Reginaldo Moreira. Queridos, hoje nós vamos falar de um Deus que dá a segunda chance. Ou seja, o Deus da segunda chance. Eu quero estudar isso com você nesse dia de hoje. Sabe, querido, na década de 1820, surgiu a primeira máquina de raio-x. E a história conta que quando um alemão ele conseguiu desenvolver essa grande máquina de raio-x, as pessoas ficaram todas abismadas, todo mundo queria ver aquela máquina. E ele colocou no centro da cidade, uma pequena cidade, como exposição, para mostrar para as pessoas como funcionava a máquina de raio-x. E um certo professor levou seus alunos de 8 a 10 anos de idade para conhecer a máquina de raio-x. E aquele dia foi um dia de festa, todo mundo estava empolgado, animado, abismado, né? Porque a ciência acabava de dar um grande passo rumo ao futuro. E aquele professor que levou aquele grupo de alunos, quando estava voltando para a escola, um dos alunos perguntou: professor, tem sido essa a maior invenção do homem? Tem sido essa a maior invenção que um homem já fez? E o professor olhou para aquele jovem e disse: garoto, tem sido uma grande invenção. A máquina de raio-x é uma grande invenção, mas não é a maior invenção. Porque a máquina de raio-x ela consegue detectar tudo que há no corpo da pessoa. Se uma pessoa engolir uma moeda e bater o raio-x vai mostrar a moeda onde ela está. Mas tem uma coisa que o raio-x jamais ele pode mostrar: o que há no coração humano. O homem ele tem o poder de fazer uma máquina para enxergar dentro dele, mas ele não consegue enxergar o que há no coração humano. Porque somente Deus é capaz de ler e enxergar o que há em nossos corações. Amém por isso? Amém? O coração é uma terra que ninguém conhece. A Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e quem conhecerá? Ninguém pode conhecer o que há no coração humano. Não podemos fazer um pré-julgamento em ninguém, simplesmente pelo fato de olhar para ele e tirar uma conclusão precipitada. Porque somente Deus é capaz de conhecer o nosso coração. Olhando para a palavra de Deus, eu me deparo no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 8, eu me deparo com uma linda história de transformação e de redenção. Quando nós olhamos para a história do Evangelho de João, no capítulo 8, se deparamos com a história de Maria, a tal Maria Madalena que muitos a chamam, conhecida como Maria Madalena, rotulada, tinha um rótulo de prostituta. Maria é aquela tipo de mulher que por onde ela passava ela chamava atenção, pelo fato de ser muito bonita e, segundo, por ser uma prostituta. Maria é aquela mulher que quando ela passava,
As mulheres gritavam: cuidado com seu marido, Maria vai passando. Aonde Maria chegava, ela causava. Todas as pessoas olhavam para Maria. Maria era o tipo de mulher que chamava a atenção. Mas a atenção que ela atraía das pessoas era uma atenção negativa. Ela tinha um rótulo de prostituta. E se ser uma prostituta hoje, no século 21, no ano de 2023, já não é bem vista, imagine há 2000 anos atrás. Maria, ela era discriminada, marginalizada. As pessoas faziam pré-julgamentos de Maria. Maria havia um desejo enorme em seu coração de mudar de vida, mas ela não conseguia. Ela havia tentado de todas as maneiras mudar de vida, de ter uma vida melhor, mas sempre Maria estava caindo. E a história conta que Maria já tinha decidido mudar de vida quando alguém a procurou e disse: Maria, eu preciso que você faça um programa. E Maria diz: olha, eu já mudei, eu não quero mais fazer programa, eu não quero mais vender o meu corpo, eu estou tentando mudar de vida. Mas a pessoa insistiu tanto e diz: olha Maria, essa vez vai ser diferente, você vai ganhar muito dinheiro. Dessa vez você vai vir ricar, você vai ganhar tanto dinheiro que nunca mais vai precisar de você se prostituir. Maria, por mais uma vez, Maria cede à tentação. Por mais uma vez, Maria cede à vontade da carne. E ela combina o valor e o local do programa. Sabe, queridos, tendo marcado o local e o valor do programa, Maria se encontra com um determinado homem. E quando Maria estava com aquele determinado homem, algo acontece que muda a sua história. No evangelho que eu acabei de falar para você, no capítulo 8 de João, no versículo 1, diz assim: Jesus entrou e foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. Sabe o que Jesus tinha ido fazer lá no monte? Jesus tinha ido orar. Jesus tinha ido orar. Jesus passou a noite orando no templo, diz a palavra de Deus. E de madrugada, ele voltou. E a Bíblia diz que quando ele voltou, todo o povo estava à sua espera. Todo o povo. Assentando-se, ele ensinava as pessoas. Mas olha o que aconteceu no versículo 3. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei de Moisés, e na lei nos mandou Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. Mas tu, pois, que diz? Isso insistiam eles, tentando, para terem de que o acusar Jesus. Inclinando-se, ele escrevia no chão, com o dedo. Como insistiram muito, diz a palavra, como insistiram muito naquela pergunta, Jesus levantou e lhe disse: aquele que dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E no versículo 8 diz assim: e tornando a escrever novamente no chão, mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela sua própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelo mais velho. Louvado seja Deus por isso. A começar pelo mais velho. Até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio aonde estava. Erguendo Jesus e não vendo a ninguém mais, além daquela mulher, ele perguntou: mulher,
Aonde estão aqueles que te acusaram? Os teus acusadores? Ninguém te acusa? Ninguém te acusou? Não, Senhor. Ninguém me acusou. E Jesus olhou para ela e disse: nem tampouco eu te acuso. Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques, e não peques mais. Aleluia! Amém por isso? Diga amém. Louvado seja Deus por isso. Quando eu olho para a história de Maria, quando eu olho para a história de Madalena, eu lembro de mim. Você não lembra de você, não? Quantas vezes nós já caímos? Quantas vezes nós já tacamos a cara no chão? Quantas vezes nós cedemos à carne, à vontade da carne? Essa história não é uma justificativa para que a pessoa caia e volte. Não. O propósito dessa história não é isso. O propósito dessa história é de mostrar que por mais pecador que seja o indivíduo, a pessoa, Deus sempre vai estar disposto a perdoar. Deus vai sempre estar disposto a recebê-lo de braços abertos. Para aquelas pessoas, Madalena era um caso perdido. Para aquele povo, Madalena não havia mais solução. Não era a primeira vez que Maria tinha tentado mudar de vida e não conseguia. Várias e várias e várias foram as vezes que ela tentou, mas caiu. Mas sabe por que ela caía? Porque todas as vezes que ela tentou mudar sozinha. Ela tentou dar o primeiro passo sozinha e não conseguia. É possível que eu esteja falando com alguém agora que já tentou deixar de fumar e não conseguiu. Eu estou falando com você, é você mesmo. É possível que eu esteja falando com alguém que tem um desejo de parar com um cigarro. Já tentou, mas não consegue parar. É possível que eu esteja falando com alguém que esteja passando pelo mundo das drogas e já sentiu o desejo de parar e não conseguiu. E não vai conseguir. Ninguém consegue mudar sozinho. Ninguém consegue. Ela não conseguia. Ela só conseguiu a partir do momento que ela teve a ajuda de Jesus. Maria mudou de vida a partir do momento em que Jesus entrou na vida dela. Quando Maria conheceu Jesus, aquele olhar meigo, aquele olhar de compaixão, de perdão. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Tampouco eu te condeno. Vais, mas não peque mais. Jesus era o único que tinha o poder de condenar aquela mulher a ele. Uma coisa que me chama a atenção é quando Jesus diz: aquele entre vós que não tiver pecado, seja o primeiro a lançar a pedra. Ali havia quem? Os fariseus, os mestres da lei, os esquíbrias. Ali nós não estamos falando aqui de leigos, não. Nós não estamos falando de pessoas que não tinham conhecimento da palavra, não. Ali que estava aquelas pessoas que estavam com a pedra na mão,
Eram as pessoas que acabaram de sair do culto, do templo. Eram pessoas que estavam dentro do templo e fizeram uma armadilha, contrataram uma mulher para que fizesse um programa e apanharam a mulher, levaram ela, humilharam, levaram ela nua. E cadê o homem que estava com ela? Por que não levaram ele? Porque o propósito deles era de condenar Jesus. O que eles queriam era ver se Jesus iria condená-la. Eles estavam, aqueles homens, todos eles, com as pedras nas mãos. Eu posso imaginar o sangue passando pelos lábios deles, a vontade de derramar sangue, a vontade de condenar, de crucificar aquela mulher. Sabe, irmãos, que pena que dentro da igreja hoje existem pessoas que estão com pedras na mão. Quase todas as igrejas, a minha, a sua, que você está me assistindo agora, não queira você dizer que a sua é diferente. Porque hoje, o mesmo povo que tentaram condenar Maria, que tentaram apedrejar Maria, eles estão hoje de terno, gravata, com a Bíblia na mão, dentro, em cima do altar, pregando, cantando, orando, mas não solta a pedra, porque a pedra é para derrubar os outros, é para condenar os outros. Você está me entendendo? Você está me entendendo o que estava acontecendo ali? Eles acabaram de sair do templo para participar de um assassinato. Não deram a mínima chance da mulher se defender. Queriam condená-la. Naquele dia só não houve uma morte, porque o autor da vida estava ali. No livro de Lucas, no capítulo 5, quando a gente vai lá para o verso 27, que ele diz assim, olha o que ele diz aqui. Disse Jesus, só um momentinho aqui, se vê se é isso aqui mesmo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Em outro texto, ele diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus não veio para aquelas pessoas que estavam curadas, não. Está aqui no capítulo 5 de Lucas, no versículo 31 e o 32, ele diz, Jesus, então diz, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justo, mas sim pecadores ao arrependimento. Jesus está dizendo que ele não veio à terra para buscar pessoas perfeitas. Se houvesse pessoas perfeitas na terra, não haveria necessidade de Cristo ter morrido. Então Cristo morreu, veio aqui porque houve pecado, entrou pecado na terra. E Cristo veio até nós, se fez um de nós, para nos redimir do nosso pecado. Amém por isso? Amém por isso? Então essa ideia de fariseu, que está sendo adotada, pregnada,
tanto dentro da sociedade de hoje, como dentro das comunidades evangélicas, das igrejas. Como se fosse pouco, uma multidão de pessoas da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, já estão com pedra para crucificar o povo de Deus. Como se fosse pouco, os mudanos, agora temos que lutar contra os de nossa própria comunidade, da igreja. É os da igreja que querem condenar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não foi chamado para ser um fariseu. Eu não fui chamado para ser um fariseu. Eu fui chamado para ser um servo de Deus. Você foi chamada para ser uma serva de Deus. Você foi chamada para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, um ancião de Deus. Amém? Amém? Louvado seja Deus por isso. Nós não fomos chamados para lançar pedra nas pessoas. Se você não puder ajudar a levantar, não ajude a derrubar. Você está entendendo o que aconteceu na vida de Madalena? Você está entendendo o que aconteceu na vida daquela mulher? Aquela mulher estava perdida, queridos. Estava perdida. Quem daria algo por ela? Ninguém. Mas houve solução na vida de Maria Madalena. Maria Madalena se converteu em Cristo Jesus. Se Deus perdoou Maria Madalena, Ele pode perdoar a mim e a você. Diga amém por isso. Amém. Você é pior do que Maria Madalena? Eu sou pior do que Maria Madalena? Maria Madalena estava no fundo do poço, no mais do mais profundo abismo, mas não impediu que a mão de Deus fosse lá e a puxasse, e a resgatasse. Talvez nesse dia de hoje, eu possa estar falando com um querido irmão que esteja desanimado, desacreditado, triste, passando por um momento muito doloroso na sua vida. Talvez eu possa estar falando com alguém que esteja até chateado. Recentemente uma pessoa mandou uma mensagem para mim e disse que estava muito chateada com as pessoas da igreja dela, que fizeram uma covardia com ela. E ela me contou o que os irmãos fizeram. E talvez você também esteja passando por essa situação. Mas o que eu quero dizer para você nesse dia de hoje é que aquele Jesus que deu a mão para Maria, Ele está dando a mão para mim e para você hoje. O Jesus que olhou para Maria e disse: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peque mais. O mesmo Jesus que ergueu Maria é o Jesus que hoje, que agora, está de mãos abertas, de braços abertos, com as mãos estendidas para mim e para você. Não pense que as pessoas vão deixar de jogar pedra. Porque enquanto houver vida, enquanto estivermos vivos, sempre vai ter alguém para nos acusar. Mas não tem um poder de condenar. O acusador, ele pode acusar, que é o trabalho do diabo, acusar. Mas ele não pode condenar. Porque a condenação, ela só pode ser proferida por um juiz, não por um acusador. Você está entendendo? Você está entendendo como é forte aqui? Como é forte o que ele fez na vida daquela mulher? Sabe, queridos, quando Jesus morreu, Maria Madalena foi a primeira a vê-lo após a sua ressurreição. Maria Madalena
se tornou uma das maiores testemunhas de Jesus aqui nesta terra. Maria tanto testemunhou Jesus antes como pós-morte. As pessoas olhavam para ela e viam o reflexo de Jesus em sua vida. Seja o reflexo de Jesus. Que eu venha ser o reflexo de Jesus. Que Deus abençoe a minha vida e a tua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu oro por esse teu filho e essa tua filha, que está comigo agora, que está assistindo, que está participando, que está crendo, que assim como tu mudastes a vida de Maria, tu pode mudar a minha, a dela e a de outros mais. Faz um milagre na nossa vida, Jesus. Jesus já está perto de voltar a essa terra, de vir buscar os eleitos. E nós não queremos se perder, Senhor. Nós não queremos ficar no meio do caminho. E se nós fazemos parte daqueles que estão com pedras na mão, Senhor, tira a pedra da minha mão, Senhor. Eu não quero ser um acusador. Eu não quero ser um jogador de pedra. Eu quero ser um jogador de bênção. Eu quero lançar nas pessoas bênção e não pedras. Perdoa os nossos pecados e nos concede a vitória por meio daquele que não sabe o que é derrota. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida. E continue estudando a palavra. Vá pelo que assim diz o Senhor e não assim diz o pastor. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Amém.